Saúde. Obrigado, Doni. Não, Sammy Boy. Não? Isso não é isso que você está imaginando. Não é nada do que você está pensando. Não estou desejando saúde, eu estou falando de um dos setores mais sólidos da Bolsa de Valores. Um setor que costuma resistir bem aos raios, trovões e tempestades da economia. Afinal, todo mundo abre mão de muita coisa, mas não de querer ter mais saúde. Isso é verdade, tanto que em pesquisas, ter um plano de saúde costuma ser o terceiro desejo mais repetido entre os brasileiros. Enfim, saúde é uma área vital da nossa vida, da economia e, por que não, do mercado de ações. Então vamos falar muito a respeito disso e outras cocitas, mas é só rodar a vinheta. Muito bem, Doni, chegamos na quinta-feira, muito animados, as pessoas estão muito felizes conosco. E o que eu posso dizer? O quê? Que o Brasil não é para amadores, porque já tivemos gafanhotos que estavam vindo e desviaram, agora temos ciclones. Sim, verdade. Ciclones, Sim. temos a pandemia, já, depende do dia, ficamos entre o pior país do mundo, o segundo pior, e agora temos greve também, greves dos entregadores, mas isso eu vou deixar para o Pitaco. Muito bem, Samidana, sem querer dar spoiler, mas já dando, Sim. né, força do hábito. Sim, força. Olha só, sabe que a gente, desde o último Cafeína, começou a ler no ar aquilo que nós fazemos nos bastidores, nos comentários dessa estimada qualificada audiência. Porque aí a gente não precisa fazer duas vezes, a gente já faz uma e já grava. E mostra. Exatamente. Olha só, a Reive Guedes Maciel diz: olá, Sami, Doni, Olá. Gostei muito da novidade de vê-los responder aos comentários no programa. Obrigado, Pô, foi ideia já do surtiu Doni. efeito. Foi, Tá vendo? obrigado. Gostaria de vê-los abordando debentures, riscos e vantagens. É um bom tema, hein? Bom, tá aí a dica. É um bom tema aí, debentures, só é a dívida de empresas, né? Quando você compra um CDB, quando você compra títulos do governo, são dívidas do governo ou de bancos. Debênture de empresas. Ó, tem também a opinião, a palavra do Sérgio Monachese aqui falando. Como sugestões de próximos vídeos. Mostrar como se faz uma planilha de cálculo de rentabilidade de ações, com exemplo de venda com lucro e com prejuízo e rentabilidade no mês. E também falar sobre investir em ouro, liquidez, vantagens e desvantagens. São duas pautas também interessantes, né? Planilha aí tem da própria Isinvest, tem lá como você declara, porque você calcula a rentabilidade principalmente para declarar imposto. Então vale a pena dar uma olhada. E de ouro a gente já falou. Em algum Cafeína passado, a gente pode retomar os fundos atrelados ao ouro. Mas sabe que, como diria um estimado repórter das antigas da televisão, existem 50 pautas no mundo. Sim. O resto é só a mesma coisa, desdobrado, com outras palavras, mas no mundo inteiro... A gente podia ter um quadro que a gente vai falar o que vai acontecer nas pautas. No dia do vestibular tem o cara que chega atrasado. No dia do ano novo fica mostrando na Austrália. A gente já sabe algumas pautas. E olha, o Aislan Greca fala: quando o Sami vai abrir o Lojinha de Camisetas? Não sei, hoje eu tô com uma camiseta, mas tá frio, então não deu pra ver. Mas o problema é que a gente manda fazer uma por vez e é caro, porque numa impressora. O custo dela é mais de R$100, então acho que uma lojinha não seria... Aí põe frete, não sei o que lá. Não seria atraente, não seria um bom investimento. Não teria mercado, eu acho, para o preço. Muito bem, Samidana, vamos ao que interessa. Que é o quê? Pois é. É a saúde. É a saúde, Isso. exato. Crises humanitárias foram grandes divisores de água no passado. Alguns economistas pensam atualmente o mesmo sobre a Covid. Muita gente acredita que possivelmente a pandemia é uma espécie de marco que inicia de vez o século XXI. E nesse futuro a preocupação com saúde vai ser central. Mas como essa preocupação se reflete nos preços das ações do setor? Como se reflete nas empresas que fazem parte da B3? Olha só um raio-x do segmento de saúde na Bolsa, são 25 empresas no total, envolvendo aí companhias que atuam nos ramos de planos de saúde, laboratórios, hospitais, diagnósticos e farmácias. O setor de saúde cresce em parte porque o SUS não consegue dar conta da demanda da população e as empresas privadas entram aí nesse gap de mercado. Com a limitação nos gastos nos próximos anos, o setor público vai continuar tendo dificuldade. E aí a expectativa é que os serviços particulares sigam ganhando relevância. A pandemia, na visão de alguns
futurólogos que andam opinando sobre as mudanças de comportamento aponta para uma percepção maior com higiene, cuidados com a saúde e o uso de máscaras. E também a necessidade da medicina preventiva, que deve atrair novos participantes para o setor. A expectativa de vida no Brasil em 2018 era 75 anos e meio. Há 50 anos, a expectativa de vida era menos de 60 anos. Com o tempo, o brasileiro tem vivido mais e melhor. Isso também tem a ver com a evolução da medicina. E olha só um exemplo comparativo da vitalidade e da importância desse setor. Nos anos 70, o Brasil gastava 2,5% do PIB com saúde. Em 2014, 8,4%. Dado mais recente, 2018, pouco mais de 9%. E um estudo publicado na revista Lancet estima que, por volta de 2040, o Brasil estará investindo 40% do PIB em saúde. O Brasil tinha, em junho, 47 milhões de pessoas com planos privados de saúde. Esse número supera 1 a cada 5 brasileiros. Uma tendência que veio para o setor é a da telemedicina. Até abril, a Sul América, uma das grandes operadoras, fazia 500 consultas mensais. Em abril, saltou para 15 mil. Com a telemedicina, os planos vêm a possibilidade de reduzir custos, que é um dos atuais problemas do setor. Exato. Em março, com as maiores quedas, as ações ligadas à saúde foram o refúgio de muitos investidores. Não deixaram de cair, não, mas algumas se seguraram até que bem e atraíram compradores. Com o Ibovespa voltando a subir, teve ação subindo mais ainda. E com os efeitos da pandemia, ações ligadas às empresas de saúde na Bolsa devem se beneficiar, porque também acabam sendo mais expostas, mais gente usando, pelo menos a intuição inicial é essa. Bom, vamos partir então, Sami, para conseguir analisar melhor esse segmento, trazer mais resultado para você que nos acompanha, fazer como Jack por partes. The Jack por partes. Vamos fatiar esse segmento, dissecar cada parte com pontos fortes e pontos fracos, tá? É mais ou menos essa a ideia. Para começar, vamos ver as empresas do segmento de planos de saúde que têm ações na B3. Tem a Qualicorp, Qual3 é o código, Apvida, HPV3, Notre Dame, GNDI3, Odontoprev, ODPV3 e Sul América, Sula3. Esses são os códigos e, rapidamente, aí os desempenhos das empresas na Bolsa este ano. Olha, para ter uma referência, o Ibovespa caiu 19%, tá? Enquanto isso, Qualicorp quase 28%. Temos Apvida, queda de 5%, mesma queda da Notre Dame, Odontoprev 15% e Sul América 20%. Então, como dá para ver aí, Sami, o melhor desempenho no ano, por enquanto, está com a Notre Dame e com a Apvida. Lembrando que o Ibovespa caiu cerca de 18%, 19%. E agora vamos ver pontos fortes e fracos desse segmento de plano de saúde. Sim, começando pelos pontos fortes. Quais são? Diga lá. Os pontos fortes se a gente recuar no tempo, até o momento em que a Apvida e Notre Dame estrearam na Bolsa, todas têm uma intensa valorização. Em um ano, de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, a Qualicorp, por exemplo, valorizou 177%, isso, obviamente, antes desse desabamento. Mesmo assim, ela se valoriza quase 80% no último ano e meio. Sul América superou a Apvida, que chamou a atenção do mercado desde o IPO. São 140% em 2 anos. E o Odontoprev, desde seu IPO, no longínquo 2008, tem valorização média de 20% ao ano, uma baita valorização. Somadas, Apvida, Notre Dame, Qualicorp e Sul América têm 29% de market share entre os 47 milhões de clientes dos planos de saúde. E mesmo sendo afetado pelo Covid, o setor não tem tido problemas de liquidez. Inclusive, tem aproveitado para aquisições. Em maio, a Notre Dame comprou o Hospital do Coração de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. E em junho, o grupo Santa Mônica, que atua no Centro-Oeste mineiro. Também em julho, a Qualicorp comprou a carteira de 14 mil clientes da Clube Care do Rio de Janeiro. Já a Sul América comprou o plano de saúde Paraná Clínicas, com mais de 90 mil usuários. É o Pac-Man da saúde. Exatamente, porque começa a ter essas empresas, né? Porque por mais que as pessoas estejam usando, estão usando mais para o Covid. Então muita gente deixou de tratar outras enfermidades. Sim. Então elas estão ganhando menos, né? Em função disso, né? E por isso algumas devem ter problema de caixa
os grandões foram lá e compraram. Entre os usuários dos planos de saúde no Brasil, 11% são idosos, né? São aposentados que não terão a remuneração impactada pela elevação da taxa de desemprego no país, o que pode ajudar a manter a base de clientes dos planos. E o próprio coronavírus não só prejudicou, né? Nesse sentido que o Sam estava falando, ele também acabou, em certo sentido, sob um determinado prisma, beneficiando os planos. Como? A Sul América, por exemplo, economizou 400 milhões de reais em exames e outros procedimentos que deixaram de ser feitos com as pessoas isoladas em casa. Então, mesmo que o tratamento contra a Covid seja mais longo, os custos são menores do que as cirurgias eletivas não realizadas. Esses são alguns dos pontos fortes, mas temos também pontos fracos, Exatamente. Então, tudo tem fragilidades. Dois lados. Se o adiamento das cirurgias e procedimentos entre 25 de março e 10 de junho reduziu custos para os planos, a retomada trouxe os custos de volta. Haverá mais demanda e um gasto maior agora como compensação. O mercado aponta uma perda de, em média, 3,5 milhões de usuários entre os planos até dezembro, isso por conta da dificuldade financeira das pessoas. Os planos de saúde, como um todo, perderam 71 mil clientes, que representam 0,2% do total, isso em abril. Em maio, a inadimplência subiu para 18% nos planos individuais e 15% nos coletivos. Isso também afetou o preço das ações durante a pandemia e até quando no prenúncio da pandemia no Brasil, que já tinha ocorrido em outros países. E a situação mais complicada do setor parece ser da Odontoprev. Em abril, o segmento perdeu 209 mil clientes, 0,8% do total. E mesmo que a empresa diga que a procura melhorou depois, essa queda reverteu o aumento do primeiro trimestre, que tinha sido de 100 mil novos participantes. Além disso, os balanços do primeiro tri vieram ruins. Sul América teve queda de 64% no lucro, Apvida caiu 20%, Qualicorp 27%. No meio dos resultados, a alta do lucro da Notre Dame de 56% foi a exceção. E, obviamente, Doni, a economia preocupa. Basta lembrar que os planos de saúde bancados por empresas privadas para os seus funcionários são um dos pilares do setor, e não os planos individuais. Diante do aumento do desemprego, vem o efeito dominó, o efeito cascata. Mesmo a empresa que mantiver o plano vai querer renegociar um valor, ou seja, vai querer pagar menos, então acaba refletindo aí em cadeia. É isso. Muito bem, falamos do segmento de planos de saúde. Um outro segmento que costuma ser bastante recomendado e comentado é o de diagnósticos de hospitais também. Ele passa por algumas incertezas naturais do momento, né, diante da situação toda do coronavírus, mas analistas costumam indicar ações desse tipo. Olha, entre elas, principalmente a empresa líder. Vamos dar uma olhada então aí na tela quais são algumas das companhias que fazem parte deste segmento que nós estamos apontando. Tem a Aliar ALLR3, Diagnósticos da América DASA3, Hermes Pardini ou Hermé Pardini? Se for francês, é Hermé. PARD3, Fleury 3. E o destaque do setor é o Instituto Hermé Pardini, ou Hermès Pardini, depende se você foi alfabetizado em francês ou em português. É o maior laboratório da América Latina e a empresa fez seu IPO não há muito tempo, em 2017. Em maio de 2019, a janeiro de 2020, ela subiu 91%. E aí, nesse ano, acumula uma perda de 15%. Em maio, a empresa anunciou que bateu a marca de 100 mil testes para a detecção do Covid no Brasil, mas com relação aos outros tipos de exame, recuou da projeção que deveria dobrar a quantidade. Com um cenário de incerteza, o mercado aí fica no aguardo aí para saber os rumos da Pardini. É isso, e se a gente analisar o que aconteceu neste ano, dessas empresas que nós mencionamos, a ALLR3 tem uma queda de 44% no ano, a Diagnósticos da América uma alta de 15%, a Pardini queda de 15% e Fleury, um laboratório bastante conhecido, principalmente aqui na região sudeste, em São Paulo, uma queda de 20%. Vamos aos pontos fortes desse segmento. Com maior expectativa de vida da população, o setor de diagnóstico se beneficia de uma demanda crescente de atendimentos. A regulamentação da telemedicina durante a pandemia será o catalisador para o sistema pegar de vez na medicina brasileira.
Será preciso muita discussão no caminho, mas no longo prazo deve diminuir custos e até ampliar o atendimento dos hospitais. Fica em aberto quanto tudo isso vai custar e quando estará implementado em larguíssima escala no Brasil. Se é má notícia para os planos, a retomada das cirurgias e procedimentos eletivos reativa uma fonte importante da receita dos hospitais e dos laboratórios. Esses são alguns pontos fortes, Samir. E podemos listar alguns pontos fracos. Durante a crise, os atendimentos não emergenciais foram suspensos, o que atingiu, obviamente, a área. Se os planos chegam a economizar 400 milhões em um mês, caso do Sul América, as empresas de diagnóstico deixam de ganhar, não tem mistério. A partir da reabertura para atendimentos não eletivos, os hospitais terão de lidar com novos riscos de contaminação pelo Covid. O setor sofrerá o reflexo da perda de clientes pelos planos de saúde também. Então, quer dizer, tudo acaba tendo efeitos, né, Doni? É isso. Vamos para o próximo? Sim, vamos! Vamos. Tá pensando de mim? Eu já fui. Não, só tá querendo incentivo. Eu já fui olhar aqui para não me perder. Olha só, uma gigante cheia de marcas famosas que só de ouvir falar você já conhece. Sim. Uma campeã do varejo e uma aspirante à estrela da bolsa. O próximo segmento reúne, na verdade, duas pontas do comércio. A gente está falando da produção e da venda. Vamos mergulhar agora na indústria farmacêutica e também na outra ponta, nas farmácias. Algumas ações bem interessantes. Então, para você observar aí, quando a gente está falando desse segmento, podemos citar a Bion, código Bion3, a Hypera, HYPE3, Raia Drogasil, RADL3, a Dimed, PNVL3, a Profarma, PRFM3, Samidana. E existe alguma controvérsia se a Raia Drogasil e Dimed, por exemplo, fazem parte do setor de saúde, né? Porque, bom, vende produto de beleza, é saúde, tá ligado mais à economia. Vende barrinha de cereal? Vende. Vende refrigerante? Vende. Então, fica aí. Pois é, mas a gente fez essa junção, assim como a B3 adota. A B3 adota, então nós também adotaremos. Não, nós seguimos a B3. Bom, vamos para os pontos fortes? Por que não? Deixa para você, Samidana, pontos fortes. Então, a gente começa com destaque absoluto para a Bion, empresa biofarmacêutica de Minas Gerais, que apesar de não muito conhecida, conta com 20 patentes de medicamento. É uma pioneira da biotecnologia e exporta para mais de 20 países. Em maio, alta de 64%. Foi a maior entre as empresas com valor acima de 500 bilhões na B3, Doni. Milhões, né? Milhões. Milhões, tá bom, não, beleza. Não, só para confirmar. Milhões. É isso. Aquelas, milhões não é muito. Tá bom. Opa, então vamos lá. Meio Sami. Não, é para uma empresa. Uma pessoa é bastante. Ex-hipermarcas, a Hypera Pharma se tornou a maior farmacêutica do Brasil no começo de março, com a aquisição de um portfólio de 18 medicamentos, como Neosaldina e Dramin. A empresa também já tinha comprado Buscopan e Buscofen, além de Doril, do Engov e de muitas marcas famosas, além dessas que a gente já citou. São medicamentos populares, o que anima quem investe pensando no desempenho futuro dessa companhia. Ela foca há quase 10 anos na área de medicamentos, mas já foi dona da Bozano e da Salsarete, isso quando ainda investia em outros setores. Aqueles molhos que eu não gosto. Muito bem. As ações da Raia Drogasil costumam ser vistas como um porto seguro em tempos de volatilidade. Não é à toa, cai em 4% no ano contra 20% do Ibovespa. Apesar da crise e do Covid, a empresa manteve os planos de abertura de 240 novas lojas. A empresa conta com 4 milhões de clientes fiéis que respondem por 60% das vendas. No online, a empresa anunciou que tem 36 milhões de clientes cadastrados, uma bela marca. Forte presença nas vendas pela internet de 10% do total, também é uma marca da Panvel, é uma rede de farmácias que pertence à Dimed. A outra empresa do grupo é uma distribuidora de medicamentos. Panvel não era uma rede muito falada devido à concentração das lojas ser no sul do país, onde tem 450 unidades, com 20% do mercado no Rio Grande do Sul. Mas esse ano começou a disputar lugar nas carteiras dos investidores e a ação sobe 15%. Olho ainda na Pague Menos, com mais de 1.100 lojas em 327 cidades brasileiras, a empresa prepara um IPO que deve levantar R$1,5 bilhão de reais, Sami. Pontos fortes. Pontos fracos. Agora, vamos lá. Apesar da abertura de novas lojas, a Raia Drogasil deve ter vendas afetadas nos próximos meses.
por depender bastante da venda de produtos com grande margem de beleza e higiene, a marca vai sofrer sim também com desemprego. O mesmo vale para a Panvel e para a Pague Menos, que acaba tendo aí o mesmo perfil. Mesmo que os laboratórios sejam menos afetados, como é o caso da Hypera, há impacto. Só será menor do que para as farmácias como um todo, já que os laboratórios podem ajustar a produção de acordo com a demanda. É isso, então o setor de saúde, sendo bem estável, ele pode ficar para trás em momentos de uma alta muito exacerbada, mas normalmente poupa os acionistas daquelas emoções fortes da queda aguda, né? Então, como a gente viu, pode ser uma oportunidade interessante para você compor o seu portfólio, bom para a saúde, pode ser bom para o bolso também. Sami, qual é o resumo que você faz? Por que investir ou não no setor de saúde? Qual que é o seu estilo? É plano, laboratório, fabricante, varejo? Tem alguma preferência? Não, eu acho que são ações do setor como um todo. É um setor de defesa, ele oscila menos, então isso vale para os dois lados. Ele é um setor, por exemplo, se você pegar medicamentos, ele não é tão relacionado com a economia, então eu vejo ele como um bom ativo para diversificação. E a gente tem ainda um mercado em evolução, né? Se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com as grandes redes americanas, né? Que a farmácia virou meio supermercado, acho que ainda tem muito o que crescer, muito em alguns lugares você tem muita farmácia, lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, você tem uma farmácia atrás de outra, em outros lugares nem tanto. Eu acho que o online é uma coisa que precisa ainda evoluir. Tem algumas características, né? Por exemplo, São Paulo quase não tem delivery de farmácia. No Rio é o contrário, você tem muita farmacinha pequena, o cara te entrega, mas você não tem pelo menos grandes redes. Então acho que é um setor bom, que vai evoluir muito. Eu gosto mais da farmácia do que dos laboratórios, porque aí são grandes investimentos que aí acabam tendo grandes riscos. Pode dar um retorno muito bom, mas que nem a vacina. Tem 176 empresas aí tentando vacina para o Covid. Os primeiros vão ter muito ganho. Ou, como se diz em inglês, the winner takes all. Ou ao vencedor as batatas, né? Uma coisa assim. Tem uma música que eu não lembro que fala the winner takes all. É, justo. Muito bem, Samuel. Você é daqueles que vai lá no Walgreens, CVC, sai carregado, abarrotado de sacola? Sabe o que eu gosto? De ver coisas que não tem por aqui. Sim. Cada vez menos, mas ainda tem muitas coisas. Então eu saio comprando um monte de coisa, um monte de parafernália, pesa na mala, acaba vencendo e aí eu não uso, mas eu fico feliz na hora da compra, então tudo bem. E nós dois na física ajudamos a sustentar esse segmento hipocondríacos que somos, sim, não é verdade? Exatamente, um baita hipocondríaco. Por exemplo, eu não tenho, em vez de ter livro de cabeceira, eu tenho bulas de cabeceira. Olha só, vamos pro giro rapidamente. Uma vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia BioNTech apresentou bons resultados com humanos e conseguiu produzir anticorpos contra a Covid-19. A Pfizer deve conduzir novos estudos em breve. Se tudo der certo, a expectativa é de que a companhia produza até 100 milhões de doses até o fim do ano e mais de 1 bilhão de doses em 2021. Já que estamos falando de vacina, 6 estados brasileiros foram escolhidos para participar dos testes da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac. Os testes serão liderados pelo Instituto Butantan e contarão com 9 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 10 mortes foram registradas no sul do Brasil após a passagem de um ciclone bomba. Os fortes ventos de até 90 km por hora causados pelo fenômeno também deixaram muitos estragos. Em Santa Catarina, 580 mil imóveis permanecem sem energia. Entregadores de aplicativos de delivery realizaram protestos em várias cidades brasileiras nesta quarta-feira. O movimento pede aumento na remuneração e melhores condições de trabalho. Muito bem, Samidana, e o seu pitaco? Tem a ver com isso ou não tem nada a ver com isso? Não, acho que a vacina animou aí a bolsa, derrubou o dólar. A gente sabe que, como eu sempre falo, estamos na quadrilha da festa junina. Sim. Então o cara fala, é a cobra, que é a segunda onda. Aí todo mundo se assusta. É mentira, tem vacina, volta. Então acontece isso. Da greve dos caminhoneiros não, dos motoboys, tem dois lados. Que eu acho que todo mundo sabe que eles ganham pouco, enfim, que tem condições difíceis. Mas tem uma lei de oferta e demanda. O desemprego deixa um monte de gente aí disponível que baixa o preço. E eles são autônomos, então se eles não trabalham, eles também não ganham. O que eu vejo, eu não gosto assim, vamos criar um sindicato, vamos pôr o Estado. Eu gostaria assim, a conta não fecha,
Então se junta aí, cria um outro aplicativo e tenta fazer isso. Acho mais saudável para isso, porque o sindicato, vamos pôr a corrida em R$30 por corrido mínimo. Pode encarecer, aí ninguém pede, acaba a demanda e eles podem ficar menos, perder mais chamadas, né? Então acho que não é fácil e eu não vejo o Estado resolvendo. Eu prefiro aí uma concorrência, ver aí, claro que precisa ser avaliado com calma, mas não é um assunto assim, cria aí uma legislação, obriga todo mundo que resolve, senão a gente vem com essas canetadas e consequências, às vezes o remédio é pior que a doença. É isso. Bom, tirando essas coisas que a gente mencionou, teve um clima positivo no mercado como um todo. Sim. Pela divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, uma geração de 2.300.000 postos de trabalho em junho. Elemento que fez a Bolsa de Valores subir 1,21% ontem, fechando acima dos 96 mil pontos. Samidana, por hoje é só. Tá bom, né? Clique, né? Like, clique, se inscreva. Compartilha, deixa piadas para eu ler. Isso, também comentários. E eu vou ouvir aqui o Winners Take Us All. Mas não pode pôr no YouTube, senão ele vai lá e... Dá bronca. Dá bronca nessa. Direito. Então... Encerramos em tom fúnebre, em silêncio? Não, dá Sobe crédito sem... Não, para puxar a luz. A gente não tem crédito. Vamos fazer uns créditos? Porque tem bastante gente que trabalha. Vamos produzir créditos para nós. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.